Asma, mudar-se para Mascate significava que poderia continuar os seus estudos e obter um diploma. Iria matricular-se numa das escolas secundárias da cidade e talvez depois pudesse até entrar para a universidade que diziam estar a ser construída ou para uma das faculdades já existentes. Podia continuar a aprender. Lembrava-se da história que a mãe lhe contara sobre o seu avô, o Sheikh Massoud, o dono da biblioteca. Este era um rapaz inteligente e rápido, apaixonado pelo conhecimento, que queria ir para a escola saidia em Mascate. Mas o pai dele decidira que a vida em Mascate era demasiado perigosa para o futuro líder da tribo. Por isso o rapaz aprendera o que pudera com cheques e imãs em mesquitas, circulando entre os centros de aprendizagens que existiam então, embora nunca tivesse esquecido o seu sonho de estudar em escolas modernas. Mais tarde acabaria por trabalhar com outras pessoas na fundação de uma escola moderna. Queriam que ela se localizasse numa cidade aberta da costa e escolheram Sur. Após um turbilhão de projetos, lançaram os alicerces, mas depois receberam ordens vindas de cima. Não deviam avançar. Nos anos 40, a simples ideia de educar os omanenses aterrorizava os governantes. Massoud e os amigos ficaram a saber da reação de um burocrata mais velho, expressa numa conversa com um confidente inglês que resumia tudo. Vamos educar os omanenses como vocês educaram os indianos, para depois estes se revoltarem contra vocês e em breve vos terem expulsado por completo? De modo que o projeto de uma escola em Sur chegou antecipadamente e depressa ao fim. Massoud regressou aos seus livros, vindos da Índia, do Egito e das capitais árabes no extremo oriental do Mediterrâneo. Salima, ao falar com Asma sobre o avô, não sabia ao certo como explicar a determinação do pai quanto aos estudos. Mas Asma acreditava que sabia o que ele devia sentir. Disse tranquilamente à mãe: o desejo de saber coisas consome por vezes as pessoas. Era uma ânsia que a consumia, à semelhança do avô, apesar dos muitos anos que os separavam. Olá, o meu nome é Sandra Baronopoulos, sou a biblioterapeuta. Bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal do YouTube. Acabo de ler um excerto de Corpos Celestes, da autora omanense Joca Alarti. Foi o primeiro romance escrito em árabe a receber o prémio Man Booker International em 2019. Corpos Celestes, de Joca Alarti. Este é um romance, para mim, pelo menos enquanto leitora, foi uma leitura que adorei, que teve o mérito de me levar a descobrir um país sobre o qual eu sabia e ainda sei muito pouco, que é Oman. Através dos casamentos de 3 irmãs, através das histórias e intrigas de várias famílias, seguindo as peculiaridades da vida numa pequena localidade omanense e também através dos avanços e recuos que há no tempo na narrativa desta história, nós vamos seguindo a história de Oman desde meados do século XX até à atualidade. E essa é uma história feita de mudanças bastante significativas nos últimos anos, mudanças essas que têm sido exigentes para a população omanense, e este romance aborda muito bem os choques, não só entre gerações, mas também os choques culturais que advêm dessas mudanças. Oman tornou-se independente em 1971, independente de uma ocupação britânica, uma proteção britânica, e foi mais ou menos nessa altura também que a escravatura no país foi abolida. Portanto, nós estamos a falar de um país onde hoje em dia ainda há muita gente que se lembra do que era ter escravos em casa ou de ter sido escravizado. Aliás, a escravatura é um dos grandes temas deste livro, e por isso também a leitura se torna interessante por nos permitir entrar nesse mundo que não está assim tão distante, não é? Afinal, 1971 não foi há assim tanto tempo. Este é, portanto, um livro que espelha uma sociedade conservadora, uma sociedade tradicional que tem ainda um pendor muito
de controlo, de policiamento e de punição. Aliás, não é fora do comum Oman aparecer nas notícias por mais razões, enfim, porque os direitos humanos são frequentemente violados no país, mas este romance explora também os traumas que advêm dessa vida, dessa forma de estar tradicional, conservadora e policiada. Portanto, explora a questão dos traumas, quer em homens, quer em mulheres, mas sobretudo em mulheres. E não foi por acaso que eu escolhi este excerto, que espelha aqui um desejo de emancipação que não foi possível em Oman durante muitas gerações para meninas, raparigas e mulheres e que ainda hoje em muitos países do Médio Oriente continua a ser uma miragem. Portanto, um romance, Corpos Celestes, um romance sobre a história de um país que é pouco conhecido ao Ocidente, julgo eu, e há aqui alguns aspectos na história que se tornam inclusivamente muito difíceis de entender à luz dos valores que predominam ao Ocidente. Portanto, um livro sobre tradição, conservadorismo, patriarcado, mas também sobre modernização, transição e desejo de emancipação. Admito que a história no final deixa um travo algo amargo, mas não quero de maneira nenhuma dissuadir a leitura deste livro, que é uma excelente história, muito bem construída, com personagens que ficam connosco muito tempo e que está muito bem escrito. Aliás, não é por acaso que este romance recebeu um prémio tão prestigiado quanto o Man Booker Internacional. Deixo-vos mais esta sugestão de leitura. Já sabem, podem encontrar-me também no site abiblioterapeuta.com ou na página do Facebook na Biblioterapeuta. Desejo-vos boas leituras. Vemo-nos dentro de uma semana aproximadamente.